Eu vou começar a minha fala falando sobre homens. Eu vou, e aí, continuando a falar sobre violência e direitos, que é o tema da mesa, e tentando deixar aí, no final, algumas questões para a gente pensar a formulação de políticas nessa esfera. Há algumas semanas atrás, a gente teve a publicação do último volume da síntese dos indicadores sociais do IBGE. E lá a gente via que, enfim, uma coisa que a gente já sabe desde 2000, que estão faltando homens na pirâmide etária brasileira. No censo de 2000, faltavam 200 mil homens só na faixa entre 15 e 29 anos. Se a gente continuar indo nesse mesmo ritmo, até 2050 faltarão 3 milhões nessa mesma faixa. A esperança de vida de homens hoje no Brasil é aproximadamente 7 anos menor do que a das mulheres. São homicídios, suicídios e acidentes de trânsito. Nesses 3 dias de seminário, tanto em mesas redondas quanto nos grupos de trabalho, houveram muitas discussões e reflexões acerca de como esse modelo de masculinidade hegemônico, que construiu ou ajudou a construir as bases da sociedade predominantemente patriarcal e machista em que vivemos, é destrutivo tanto para homens quanto para mulheres. De forma recorrente, quando se falou aqui nas altas taxas de mortalidade prematura de homens no Brasil, surgiram questionamentos como: não venham com esses dados, já que os homens é que estão se matando e, ainda por cima, matando mulheres. Isso eu ouvi mais de uma vez nessa sala, em outras discussões que a gente teve em outros grupos. Eu entendo que muitas dessas falas se justificam por se tratarem de posicionamentos fundamentalmente políticos, justificados pela necessidade de garantir a continuidade de políticas que continuem promovendo a diminuição das dicotomias existentes entre homens e mulheres, promover a equidade de gênero. Gostaria de deixar claro que, nessa apresentação, eu vou estar falando majoritariamente de homens e vou refletir, com base em minha experiência, sobre o porquê que eles estão, sim, se matando e por que estão matando outros e outras e dos impactos disso para a formulação de políticas. Queria deixar claro também de que não se trata aqui de dar mais ou menos importância a homens e mulheres. Acho que o trabalho com homens se justifica tanto quanto o trabalho com mulheres, porque acredito no trabalho que valoriza ambos, que busca acabar com a intolerância, seja ela de gênero, religiosa, de classe social ou etnia. Até porque acredito que todas as questões devem ser discutidas de forma coordenada, sob o risco de sermos excludentes quando queremos, na verdade, incluir. Então, voltando aos homens, quem são esses homens que morrem e matam no Brasil? Isso também não é novo para a gente, não é novo, acho que, para ninguém que está nessa sala. São homens jovens, majoritariamente negros, moradores de áreas onde os níveis de desemprego são proporcionalmente muito mais altos e os de escolaridade mais baixos do que os índices em geral das cidades em que vivem. Sabemos que a taxa de homicídios para homens no Brasil hoje é aproximadamente 12 vezes maior que para mulheres, e para homens negros, 73% maior do que para homens brancos. Ou seja, estamos falando aqui de uma questão de gênero, de classe social e de etnia. Então, por que será que os homens estão mais expostos à violência letal no nosso país? Porque o que faz deles atores focos dessa questão? O que isso tem a ver com masculinidades? Será que isso tem só a ver com masculinidades, com poder? Ou estamos falando de um conjunto de fatores interligados que os colocam em situação de maior vulnerabilidade? Há 4 anos, eu participei de um estudo que buscava tentar entender a participação de meninos e jovens em violência armada, gangues, tráfico de drogas, etc. O estudo identificou, nos contextos que pesquisamos, em 10 países diferentes, similaridades entre o que chamamos de fatores de risco, ou seja, fatores comuns aos meninos e jovens integrantes daqueles grupos. É importante ressaltar que, naquele momento, nenhum dos pesquisadores envolvidos na pesquisa, inclusive eu, trabalhávamos sob uma perspectiva de gênero. Nosso olhar estava muito mais focado na infância, na idade prematura com que os meninos e jovens tomavam decisões, aparentemente muito conscientes de entrar para um grupo armado. Trago essa experiência, pois entendo que estamos falando aqui de crianças e jovens que optam por um estilo de vida que pode ser considerado um extremo da masculinidade violenta, intolerante e destrutiva, para eles mesmos e para outros.
Às vezes, acredito que olhar para o extremo pode nos ajudar também a refletir sobre a sociedade mais ampla em que vivemos. Quando se tratava das histórias pessoais dos meninos e jovens entrevistados, um número significativo relatou vir de famílias com apenas um dos pais, tipicamente as mães, majoritariamente mães. Em geral, lares superlotados, com pouca ou nenhuma privacidade, com relações muito conflituosas com outros membros da família e, recorrentemente, de sofrer diferentes tipos de violência doméstica. Quase todos os entrevistados haviam abandonado a escola sem concluir nível primário ou secundário. Alguns não achavam que a escola valesse a pena. Não percebiam que aquele espaço poderia trazer algum tipo de crescimento econômico ou social. Outros tinham sido expulsos dela por mau comportamento, muitas vezes violento. Muitos dos entrevistados declararam que os pais possuíam níveis igualmente baixos de escolaridade, o que mostra aí um ciclo. Apesar disso, sabemos que muitas crianças e jovens estão expostos a condições semelhantes e nem por isso optam por ingressar em um grupo armado, ou na criminalidade de forma geral. Por que, então, esses meninos e jovens faziam essa opção, essa escolha? Para a maioria dos entrevistados, o ingresso num grupo armado foi uma decisão racional, em vez de simplesmente um comportamento de desvio ou criminal. Ingressar num grupo armado, para eles, os oferecia a capacidade de reagir ativamente à pobreza, falta de alternativas econômicas, a marginalização social, tinha claramente uma questão aí de afirmação, de poder, a violência das forças do Estado ou de outros grupos armados, muitas vezes optar por ingressar num grupo violento era uma forma de se defender ou de se vingar de um outro grupo violento, e muitas vezes se afastar dos problemas de casa. Recentemente, eu participei de um outro estudo, já no Promundo, onde buscávamos entender como pais e mães criam seus filhos e filhas, como é a socialização de meninos e meninas. Esse estudo mostrava, nesse estudo foram 6 países pesquisados. Em todos os países, nos grupos estudados, e aí eu acho que vale a pena dizer que foram estudados, nós entrevistamos e fizemos grupos, tanto com pessoas de classe média como de classes populares, e com adultos e crianças, homens e mulheres. Nós percebíamos que, em todos os contextos, homens e meninos sofriam mais violência física como medida disciplinar que meninas, em geral com mais intensidade, com mais força, com objetos mais contundentes. Isso era relatado tanto pelas crianças quanto pelos pais, de maneiras diferentes. Os homens, em todos os contextos, via de regra, ainda são educados para assumir atividades focadas na força, na coragem. Meninos não são incentivados a demonstrar seu sentimento. Aliás, percebemos claramente a diferença como pais e mães demonstravam os seus sentimentos, demonstravam carinho e afeto a meninos e meninas, inclusive com muitas afirmações do tipo: menino a gente não pode dar carinho demais, porque, de repente, vira menina, né? Tinha toda uma coisa aí homofóbica, um medo de que o filho homem, se receber muito carinho, dependendo da forma como for tratado, possa vir a se tornar, enfim, a fazer a opção pela homossexualidade. Enfim, e coisas do tipo, homem não chora, essas coisas, enfim, a gente vê que as formas de educar meninos e meninas ainda são muito diferentes, e isso claramente vai ter um impacto depois na vida e nas escolhas desses meninos. No primeiro estudo, podemos perceber que a masculinidade e a virilidade são formas de afirmar e conquistar poder, como se falou muitas vezes aqui nesse evento. Nesse caso, uma coisa interessante era ver o valor da arma e do dinheiro. Como esses dois elementos traziam poder, inclusive mulheres, né? Muitos deles diziam que tanto o portar a arma, o ser um símbolo de poder na comunidade, era um fator importante para conseguir as meninas mais bonitas da comunidade. Mas aquela opção também estava relacionada a fugir de outros conflitos, como muitas vezes os conflitos do lar. Por que trago esses exemplos? Trago porque acho que não existem respostas simples para os problemas que estamos discutindo. Acho que, fundamentalmente, diversos fatores alimentam os ciclos da violência. Acho que a forma como construímos nossa sociedade, patriarcal, machista, discriminatória e violenta, é, sim, responsável por muitos de nossos males.
Porém, acho que as consequências imediatas das violências sofridas por mulheres e homens acabam alimentando esse ciclo de múltiplas violências, que não estamos conseguindo romper. Nós tivemos uma experiência esse ano, na verdade foi no ano passado, fizemos um trabalho, um dos temas fundamentais, um dos temas de trabalho do Promundo é a erradicação do castigo físico e humilhante contra crianças e adolescentes. E nós fizemos desenvolvemos uma metodologia para trabalhar com pais e mães essa questão, para dialogar acerca do uso de castigos físicos e humilhantes contra crianças. E trabalhamos com aproximadamente 600 pais e mães em 3 comunidades diferentes durante 3 meses, testando essa metodologia. E várias coisas foram muito interessantes observar. A primeira é que nós tínhamos a ilusão de que iríamos trabalhar com pais e mães. E, na hora de fazer, enfim, o recrutamento desses pais e dessas mães, só apareciam mães. Fizemos, enfim, usamos tentamos de várias formas envolver os pais, trazer os pais para o trabalho e não tinha jeito, basicamente só mães. Em uma das comunidades, a gente teve um grupo que tinham alguns pais, enfim, pais e cuidadores ou cuidadoras, mas majoritariamente eram mulheres que participavam. Quando os grupos começaram, a gente começou a perceber que aquelas mulheres, a grande maioria das mulheres que estavam nos grupos, eram chefe de família. De fato, a maioria, enfim, delas não tinha um parceiro, ou o pai daquela criança não estava presente, né? Em geral, era ela que era responsável, não só pelo cuidado do filho, mas pelo cuidado da casa. E, nos discursos, nas conversas, em todo o trabalho que a gente teve, foi muito impactante ver como toda a vida dessas mulheres era permeada de todos os tipos de violência, né? Enfim, muitos relatos de violência sofrida pelo pai ou pelo padrasto ou pelo companheiro ou pai daquele filho que não vivia mais com ela em geral. Muitas, assim, as que viviam com os homens, assim, uma relação muito pesada e muito difícil com os homens de maneira geral. Relatos, assim, com muita frequência, relatos do tipo: homem não serve para nada, homem só atrapalha. Tinham algumas que diziam, inclusive as casadas, as que tinham marido, muitas vezes diziam: bom, o homem, desde que, quando não me atrapalha, já faz muito, né? Então, a gente sentia, de fato, uma relação muito conflituosa entre, enfim, que essas mulheres tinham com homens, e, por outro lado, a gente as via reproduzindo isso com seus filhos, na criação dos filhos. E isso era muito impressionante, né? A forma com que cuidam dos filhos, a forma com que criam, enfim, a forma de cuidar, de dar carinho ou de tratar é muito violenta. E, enfim, e acho que uma outra coisa interessante, eu acho que também vale a pena trazer, era que, inclusive, a relação delas com a violência do entorno, a coisa de: eu não quero que o meu filho vá participar de um grupo criminoso, para evitar isso, ela batia no filho, né? E aí, muitas vezes, a gente vê lá que o filho sai de casa porque não consegue dialogar com a mãe, porque apanha da mãe. Para a gente parar para pensar um pouco nessas situações, que não são nada simples, são muito complexas, mas para a gente tentar poder relativizar um pouco muitas das coisas que a gente falou aqui. Eu queria mostrar, antes de continuar, já estou me encaminhando para o fim, uma história de um rapaz, um homem jovem, que mora em Ceilândia, no Distrito Federal. Essa foi uma história escrita e narrada por ele, que vocês vão ver agora, sobre a história de vida dele, que é comum a muitos dos jovens que a gente vem trabalhando nesses anos no Promundo. Eu amo essa cidade. Nasci e cresci na cidade de Ceilândia. Morávamos eu, meu pai, minha irmã e meu irmão, em uma casa construída com nossa própria força de vontade. Eu tinha na minha infância uma turma de amigos e ficávamos felizes por qualquer coisa. Lembro que um simples fio de telefone fazia a gente feliz. Mas o tempo foi passando, meus amigos e colegas foram se envolvendo com gangues. A expansão entrou em guerra. 16 contra 17, uma quadra contra outra quadra. Eu morava na 16 da expansão. Os meus colegas foram um a um morrendo. Os mesmos que brincavam comigo. Da minha casa ouvia os tiros, isso doía na alma. Tudo isso me deixava com sangue nos olhos. A minha vontade era de pegar uma arma e ajudá-los. A minha mãe sempre foi um exemplo para mim, e eu não queria decepcioná-la.
Ela, com um simples olhar, fez com que eu mudasse minha conduta. Restaram poucos amigos. Isso me fez pensar que eu não chegaria aos 25 anos. Quando meu pai se separou da minha mãe, o meu mundo virou. Eu confiava muito nele. A partir daí, não ligava mais para nada. Viver ou morrer, para mim era a mesma coisa. Mas quando eu pensava na minha mãe, que apesar de tudo continuava com a gente, o meu coração estava partido, mas eu tinha que prosseguir. Eu praticava capoeira com o mestre Valmir. Ele foi uma pessoa muito importante naquele momento, me colocando em algumas escolas para dar aula de capoeira. Umas me pagavam, outras não, mas isso não importava. Eu fazia tudo aquilo por amor. Eu me via em cada um daqueles meninos e meninas. Nós mais conversávamos do que a aula de capoeira em si. Isso me deixava muito feliz. E foi abrindo a minha visão. De uma certa forma, eu vi os meus amigos nesses meninos, moradores de uma cidade socialmente excluída. E daí eu dei continuidade nas atividades. Passei por vários lugares, sempre gostando muito do que eu fazia. Um dos lugares que eu fiquei por mais tempo foi o Cacria, a Casa da Criança. Hoje estou no Atitude, onde conheci pessoas que buscam o que eu busco. Uma cidade menos violenta e mais igual. Então, essa é a história do Tim. O Tim participa de um projeto que a gente desenvolve, inclusive em parceria com o Instituto Papai e com a Atitude, que apareceu aqui agora. E eu trago para a gente poder refletir um pouco, né? Que histórias são essas? Será que é isso mesmo? Todo homem é violento? Como é que a gente trata disso? Como é que a gente cuida disso? E o que isso tem a ver com política, né? Eu acho que a gente falou aqui algumas vezes, em alguns momentos também, como é que esses meninos e meninas e jovens estão sendo socializados, né? Como é que os espaços de socialização, que papel eles jogam nessa história toda? Como é que está a casa, como é que está a escola, como é que está a comunidade? Eu acho que a gente falou em vários momentos aqui nesse evento de algumas das portas de entradas que são canais imediatos de contato do Estado com o cidadão, e eu acho que duas delas são a educação e a saúde. No entanto, o que vemos são sistemas absolutamente ineficazes, que não promovem o diálogo continuado e sustentado com a população em geral. Eu acho que foi até um pouco do que a gente viu e da discussão que aconteceu depois da mesa da noite de ontem. Para finalizar, eu queria dizer que nós falamos muito das violências sofridas por mulheres nesses dias, mas talvez, por queremos garantir a visibilidade das violências sofridas cotidianamente por mulheres, estejamos negligenciando homens que sofrem violências por outros homens. Por exemplo, eu não escutei em nenhum momento falar aqui, pelo menos nos grupos onde eu participei, da violência sexual contra meninos, que é um tema super sério. A gente, inclusive, teve uma experiência nesse mesmo projeto, muito marcante para a gente, de um menino, de um jovem menino de 16 anos, de uma comunidade rural, que não tinha, enfim, uma dificuldade de acesso bastante grande para fora daquela comunidade. E, por conta do projeto, a gente conseguiu levar a internet para aquele espaço, que era um assentamento do MST. Nossos educadores estiveram lá fazendo uma oficina para discutir a violência cotidiana, a violência doméstica e familiar, que não é discutida dentro do movimento. O movimento discute uma violência estrutural, uma violência mais ampla, mas pouco discute a violência que acontece dentro dos assentamentos. E, dias depois desses educadores terem estado lá, os meninos tinham trocado endereço de e-mail, Messenger e tal. Um garoto entra em contato com uma educadora nossa para pedir um conselho, uma pessoa que ele viu uma vez na vida. E aí ele relata a história de que um amigo dele foi violentado por outros meninos dentro do assentamento. E aí ele começa a relatar os sentimentos que esse amigo dele estava vivendo e pedir ajuda, pelo amor de Deus, o que ele fazia, porque ele só pensava em se vingar. É um espaço que... Enfim, nós, né, como educadores, ficamos pensando, e agora, o que a gente faz? Né? Porque é super complicado para esse menino. O assentamento é considerado um espaço federal, a polícia só entra se, enfim, a direção do assentamento permite. Você tem aí um movimento que é extremamente machista, apesar de ter aí
um discurso, muitas vezes, feminista, uma linha feminista dentro do movimento, é machista, as posições de poder são majoritariamente ocupadas por homem. E o que você faz com um caso desse? Né? Você diz o quê para esse menino? Você diz denuncia? Você diz vai conversar com a direção do assentamento? Enfim, um dos temas que eu queria jogar aí é a violência sexual contra meninos. Acho que é um tema importante que a gente não tem falado. Enfim, e acredito que é importante, é preciso a gente trabalhar para romper, sim, as relações de poder hegemônicas existentes, mas também é necessário trabalhar paralelamente a consciência imediata das pessoas, em todos os níveis. Acho que é preciso buscar alternativas de resolução de conflitos que aproximem as pessoas, sejam homens ou mulheres, na direção de construir algo diferente do que vemos e vivemos hoje. E aí, para finalizar, eu queria mostrar um comercial de 30 segundos, que foi um comercial feito por jovens moradores de favela do Rio de Janeiro, que passaram um ano discutindo a questão da discriminação sofrida por jovens moradores de favela. Eles escreveram o roteiro do comercial. Esse comercial é parte de uma campanha que a gente vai veicular agora no mês de novembro, no Rio. E deixo para vocês uma pergunta, talvez, para a gente, depois para o debate, que é como conseguimos romper o ciclo de violências numa perspectiva da garantia de direitos, sem sermos excludentes. Eu sou daqui. A minha cidade é a mesma que a sua. Meus planos são os mesmos que os seus. As minhas necessidades são as mesmas que as suas. Os meus direitos são os mesmos que os seus. No Rio existe aproximadamente 1.500.000 jovens. E mais de 300 mil moram em favela e são discriminados por isso. É hora de rever seus conceitos. Favela? Eu sou daqui. Bem, boa tarde para todos e para todas. Eu, aqui na minha dupla identidade profissional, agora já representei a secretaria na abertura, então agora, mais como professora da UNB, não é que eu apresento um texto que, na verdade, me desculpo duplamente. Primeiro, porque eu perdi metade dele na internet, num computador novo que eu não sei manusear, então vai estar meio desarticulado, penso. E segundo, porque vou ler para ser mais rigorosa com o tempo. Bem, então, inicialmente, eu gostaria de agradecer pelo convite. Acho de extrema importância esse debate que vem sendo realizado sobre violências no âmbito dos direitos humanos, e trago aqui algumas questões para ajudar a reflexão, porque, dada a complexidade e a polissemia das categorias, não é tanto violências como direitos humanos, é fundamental estabelecer alguns recortes conceituais e empíricos para direcionar um pouco algumas questões. Então, inicialmente, de que violências estamos falando? Eu aqui estou vendo um olhar sobre a violência, não é? Bem, nomeia-se como uma das expressões, como uma das manifestações de violência ordinária, qualquer ação que envolva uma relação de poder que interfere e que cause algum tipo de ruptura com a condição de humanidade da pessoa, porque se entende que comportamentos, atitudes, situações que desconhecem e que transgridem algum tipo de condição de bem-estar, portanto, de direito da pessoa, constituem-se, de alguma maneira, em prática de violência. Direito ao respeito e à dignidade de homens e de mulheres tem de serem tratados e de tratarem uns aos outros com respeito e dignidade, o que faz parte de uma ética não só de bom comportamento, mas de relações interpessoais corretas, respeitosas, não só do ponto de vista interpessoal, mas também do ponto de vista social e institucional, garantem a não violência. Portanto, práticas individuais e sociais desejáveis, além de constituírem-se direitos e deveres nas relações interpessoais e institucionais, são reconhecidas por lei como práticas mais adequadas. Porém, quando ocorre violência de gênero, seja nas relações interpessoais ou nas relações sociais e institucionais, fica evidenciada a ocorrência de uma violação de direitos,
uma ruptura com a condição de humanidade das pessoas, seja na dimensão da pessoalidade, seja na dimensão da cidadania dos direitos. Então, essa introdução, ela me leva a ter, entre várias referências, que vou utilizar uma delas, é a Rita Segato, naquele texto, As Estruturas Elementares da Violência, e outras mais autoras, mas essa é uma das que vou trabalhar aqui mais hoje. Então, dentro dessa perspectiva, o que considero os fundamentos centrais da violência, identificados para os estudos na área de gênero, devem ser articulados em diversas ordens, uma vez que podem contemplar análises inovadoras nos interstícios e nas intersecções das ciências sociais, com a psicanálise, por exemplo, com o direito, como também com a comunicação ou outras áreas. Aqui se destacam e confluem no sentido de mostrar que as relações de gênero patriarcais se constituem no epicentro da violência em geral, cuja sustentação dessa afirmação está na análise dos processos de produção da violência que resultam de um mundo no qual o valor das pessoas é tido como desigual. Tal desigualdade começa no universo familiar e é a violência moral aí onipresente, considerada normal e naturalizada, que vai formando a argamassa que mantém o sistema hierárquico, reproduzindo-o num tempo de tão longa duração que se confunde com a própria história da espécie. Portanto, a nosso ver, a célula elementar das relações violentas são as relações de gênero, por ser o protótipo das relações hierárquicas e assimétricas, embora quem subjuga e quem é subjugado possuam, em outras situações, também desdobramentos e marcas de raça, etnia, idade, classe social, nação, religião e outras mais. Nessa direção, e concordando com Segato, que desfoca o olhar do par clássico dos estudos na área e dos programas de prevenção da violência, do algoz vítima, para trazer à luz a vinculação entre iguais, no espaço da fraternidade viril, em que a masculinidade se reconhece, compete e dá provas de mútuas de sua existência. Ou seja, as raízes da violência na sociedade patriarcal identifica a origem e a reprodução da violência na intersecção entre dois eixos perpendiculares. Por um lado, o eixo vertical, que traz em si a relação do dominador com o dominado, do agressor com sua vítima, e, por outro, o eixo horizontal, que denuncia o dominador com seus pares, seus semelhantes, aliados e sócios, de alguma forma, no mesmo nível hierárquico. Portanto, a condição de iguais, entre aspas, que torna possível as relações de competição e de aliança entre esses últimos, resulta justamente de sua demonstrada capacidade de dominação sobre aqueles desiguais que ocupam uma posição de inferioridade. Em todos os âmbitos, a geometria da violência é a mesma e caminha sobre esses dois eixos, uma vez que, para ser um igual, é necessário manter dependentes ou subordinados os demais no eixo vertical, fato que se estende à esfera tanto da vida doméstica quanto aos espaços públicos e institucionais mais amplos. Somados a isso, a força e o poder dos iguais, portanto, a grosso modo, os diversos masculinos, são medidos em termos de sua capacidade de manter um contingente de desiguais, que podem ser femininos e masculinos, sob controle rotineiro às formas de sujeição, o que obriga tal sistema a se reproduzir com intervenções bélicas cíclicas e leva à violação, enquanto um ato forçado e naturalizado, de um tributo sexual a desempenhar um papel fundamental na reprodução da economia simbólica do poder. Nesse sentido, é importante chamar a atenção para o fato de que o patriarcado é uma estrutura hierárquica entre gêneros que não deve confundir-se com suas representações, nem com a mobilidade dos seus efeitos, pois é urgente atravessar suas representações, suas ideologias, seus discursos cunhados pelas culturas e as práticas de gênero para ascender a economia simbólica que instala o regime hierárquico e que o reproduz. O patriarcado é, portanto, uma estrutura de relações entre posições hierarquicamente ordenadas, que tem consequências no nível observável, mas que não se confunde com ele. Logo, a análise defendida por várias autoras, Machado, Soares e Segato, e por mim mesma,
deve exibir a diferença e mostrar a mobilidade dos significantes na relação com o plano estável da estrutura que os organiza e que lhes dá sentido e valor relativo. Assim, o patriarcado, a nosso ver, deve ser entendido como pertencente a um extrato simbólico e a uma linguagem psicanalítica com uma estrutura inconsciente que conduz os afetos e distribui valores entre os personagens do cenário social. A posição do patriarca é, portanto, uma posição no campo simbólico, que se transpõe em significantes variáveis nas distintas interações sociais. Por esta razão, o patriarcado é, ao mesmo tempo, uma norma e um projeto de autorreprodução, o que o leva a censurar e controlar a fluidez, as circulações, as ambivalências e as formas de vivência de gênero que resistem a serem enquadradas na sua matriz heteronormativa hegemônica. Por fim, vou pular essa parte, senão vou me repetir. Então, da perspectiva da masculinidade, desde longínquo tempo históricos, podemos dizer, da própria história da construção das relações de gênero, a produção da masculinidade obedece a processos diferentes da produção do feminino, não só pelo que foi colocado aqui pela minha colega no processo da socialização escolar, mas também no processo da socialização familiar. Evidências em uma perspectiva transcultural indicam que a masculinidade é um status condicionado à sua obtenção que deve ser reafirmado com uma certa regularidade ao longo da vida, mediante um processo de prova ou conquista, de evidência, sempre de uma dada ideologia da virilidade, e, sobretudo, sujeito à execração de tributos sociais e pessoais do convívio com aqueles, quando esta não consegue ser devidamente provada ou evidenciada, pelo entendimento da sua posição quase que naturalizada na ordem de status em que ela é percebida numa sociedade que é regida pela heteronormatividade. Sem contar o repertório de gestos que a masculinidade, os padrões de masculinidade devem expressar, exacerbar para a sua retroalimentação, não é, nessa sociedade que a sustenta, que a alimenta. Em outras palavras, para que um sujeito adquira seu status masculino, como um título, claro que eu estou me referindo à masculinidade hegemônica, né? Como um título ou como um grau, é necessário que outro sujeito não a tenha, porém o outorgue ao longo de um processo persuasivo ou impositivo que possa ser eficazmente descrito como tributação. Em condições sociopoliticamente normais, na ordem de status, nós, as mulheres, somos as entregadoras desse tributo. A eles, os receptores são os beneficiários. E a estrutura que os relaciona estabelece uma ordem simbólica marcada pela desigualdade que se encontra presente e organiza todas as outras cenas da vida social, regidas pelas assimetrias que, na verdade, vai ser configurada por essa lei de status. Ainda, a violência moral, como uma decorrência, não é, ou uma base interativa dessa dimensão, está presente no centro da reprodução do regime de status, tanto no caso da ordem de gênero, como na ordem racial. A violência moral não é vista como um mecanismo espúrio, nem muito menos dispensável ou erradicável da ordem de gênero, ou de qualquer outra ordem de status. Vale lembrar que a moral e os costumes são indissociáveis. E, nesse sentido, a esfera da lei é concebida como regida pela ordem do contrato, enquanto que a esfera do costume é entendida como regida pela ordem do status. E aí eu só quero atualizar não, porque todos aqui sabem, mas só quero lembrar, por exemplo, que o nosso Código Penal, ele contempla, desde 1942, o estupro como um crime contra os costumes, e não como um crime contra a pessoa. Então, aí nós temos um pouco o exemplo disso que eu acabei de falar. Assim, as estruturas elementares da violência, entre aspas, no dizer das autoras, necessitam ser legisladas pela ótica dos direitos humanos. E esta posição se explicita pela capacidade
de o direito simbolizar os elementos de um projeto de mundo, criar um sistema de nomes que permita constituir a lei num campo de disputa, em disputa. Portanto, a eficiência do direito é assim entendida de acordo com a eficiência de um sistema de nominação que cria a realidade e permite comprovar a natureza histórica do mundo. Na contramão das sociedades patriarcais, pode-se trazer à tona estudos realizados, e dentre esses estudos realizados tem vários autores, eu me refiro também a estudos recentes produzidos por algumas das autoras que eu aqui citei, em sociedades ou grupos africanos, considerados sociedades andrógenas, onde não é apropriado se falar de heterossexualidade ou de homossexualidade, já que se trata de uma visão de mundo que segue a padrões de gênero distintos dos padrões ocidentais. Trata-se de um estudo que realizou, entre outros, aqui em Recife, e com grupos afro-religiosos, Machado, Segato, entre outros, Soares, que lhe permitiram uma outra maneira de, entre aspas, inventar a natureza, radicalmente anti-essencialista e anti-determinista, ou seja, vinculada à experiência da escravidão, que rompeu o cânon do patriarca africano e criou outro estatuto de família, descendência, de sexualidade, de personalidade e de visão sexual do trabalho, alheio aos padrões dominantes nas sociedades ocidentais. A partir dessa tradição crítica e marginal, um conjunto de enunciados que operam por meio de um discurso irônico e crítico, conseguiu elaborar a desconstrução do horizonte do patriarca, da sociedade da qual essa sociedade está circundada. Esse tipo de sociedade, ou de grupo, ou de comunidade, também presente nos estudos realizados em Cuba, está estritamente vinculada a uma maleabilidade andrógena e ausência de qualquer forma de determinismo na sua concepção de gênero ou de qualquer outro dos desdobramentos. Bem, é necessário entender que toda violência, inclusive aquela que domina a função instrumental, como, por exemplo, a que tem por objetivo apropriar-se do alheio, inclui uma dimensão expressiva, e que, nesse sentido, pode-se dizer o que qualquer detetive, qualquer policial diz, que todo ato de violência, sendo um gesto discursivo, possui uma assinatura. E é nessa assinatura que se conhece a presença reiterada de um sujeito que está por trás dessa assinatura. Qualquer policial sabe que, se reconhecermos o que se repete em uma série de crimes, poderemos identificar a assinatura, o perfil, a presença de um sujeito reconhecível por detrás do ato. Os modus operandis, não é? As pistas de um agressor é nada mais, nada menos do que a marca de um estilo de diversas alocuções. Identificar o estilo de um ato violento, como se identifica o estilo de um texto, leva-nos a perpetrar em seu papel o conhecimento sobre o autor. Alguns exemplos que eu daria, não é, a partir de alguns autores, algumas pesquisas já realizadas sobre essa questão, né, Adorno e outros mais que ficam para outra oportunidade. E, quando estou me referindo a direitos humanos, a que direitos humanos estou me referindo? Antônio Augusto Cansado Trindade, em sua crítica à formulação da tese de gerações de direitos humanos, ao texto de Norberto Bobbio, pergunta-se: por que razão a discriminação é combatida e criticada somente em relação aos direitos civis e políticos e é tolerada como inestimável, como inevitável em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais? Por que são supostamente de segunda geração e de realização progressiva? Então, vemos uma condenação absoluta de qualquer tipo de discriminação quando se trata de direito individual ou mesmo de direitos políticos, mas uma tolerância absoluta quando se trata de disparidades em matéria de salários, de renda e assim por diante. Em vez de ajudar a combater essa visão atomizada, essa teoria das gerações dos direitos valida esse tipo de disparidade. No entanto, no caso da China, por exemplo, para os chineses,
Ao contrário dos norte-americanos, os verdadeiros direitos são econômicos e sociais. Os direitos civis e políticos, os direitos ao devido processo ficaram para o século XXI, para os chineses. Nos países islâmicos, por exemplo, o movimento dos direitos humanos é visto como imposição dos valores ocidentais e símbolo da continuidade da hegemonia política e cultural no Ocidente. No Islã, portanto, surgem outros problemas. Nos regimes islâmicos, o próprio Deus ordena os princípios da justiça e da vida pública. A lei é islâmica. Regula a higiene pessoal, a dieta, a conduta sexual e alguns aspectos da criação dos filhos. Também prescreve regras específicas para a oração, para o jejum, para a esmola e outros termos religiosos. A lei civil e a lei ordinária focalizam primeiramente a conduta pública, mas também regulam as condutas privadas e as condutas pessoais. A Lei Maria da Penha deve ser vista no contexto dos direitos humanos, uma vez que assegura, em seu artigo 2º, oportunidades e facilidade para viver sem violência, preservar a saúde física e a saúde mental e seu aperfeiçoamento intelectual e social, independente de raça, classe, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião. Nesse sentido, responsabiliza o poder público criar condições necessárias para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, o acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Também é dever do Estado ocupar-se do desenvolvimento das políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres, no âmbito das relações domésticas, familiares e institucionais, no sentido de resguardá-las de uma forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, para não falar em crimes como o feminicídio e outros mais. Avançou ao dispor sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher no espaço judiciário. Enumera no seu artigo 5º uma série de configurações, no seu artigo 7º uma série de outras configurações que não vou, que se remete ao compromisso do Brasil assinado em cima da Convenção do Belém do Pará, que vai não só incorporar uma conceituação bem mais ampla sobre o que é violência, ratificada pelo Brasil, do que simplesmente pensar a violência na sua forma mais estreita. No corpo da lei é ainda estabelecido sob a assimetria, as situações assimétricas nas quais vivem as mulheres. Outro aspecto a que me reporto nessa lei é o que se refere aos direitos humanos, pois a violência doméstica e familiar contra a mulher é uma forma de violação dos direitos humanos destas. Isso nos leva a considerar que a educação e direitos humanos pode, talvez, auxiliar o combate à violência contra a mulher e na diminuição de outras violações aos direitos humanos, visto que compreende etapas de sensibilização, problematização, promove a educação para a justiça social, entre outras. Por fim, vale reafirmar que, em relação à Lei Maria da Penha, que faz parte do sistema normativo da lei, creio que esta não é somente produtiva no trabalho dos juízes ao emitir sentenças. É importante também perceber a importância pedagógica do discurso legal da Lei Maria da Penha, que, por sua simples circulação, é capaz de inaugurar novos estilos de moralidade e desenvolver sensibilidades éticas desconhecidas. Por isso, não basta a Lei Maria da Penha existir. Para sua eficácia plena, ela depende da divulgação ativa do seu discurso e, inclusive, da propaganda, do reconhecimento da sua aplicação, da aliança entre a lei e a publicidade. Depende a possibilidade de instalar novas sensibilidades e introduzir mudanças na moral vigente. Por fim, tratando-se de feministas e de simpatizantes masculinos ao pensamento ou à causa feminista, devemos convergir em áreas de sensibilidade, pois há, sem dúvida, uma história social relativa ao sofrimento das mulheres e de outros, e é no curso dessa história que o discurso da Lei Maria da Penha incide, pois, mais do que nos tribunais internacionais, é pelo caminho da transformação da sensibilidade das nossas militâncias, das nossos pesquisadores, dos nossos gestores, dos formuladores das políticas públicas, assim como do nosso judiciário, da nossa segurança pública, que os direitos humanos podem vir a se realizarem para as mulheres, sobretudo na história brasileira. Obrigada. Primeiro, a gente agradece o trabalho que os amigos dão para a gente,
Jorge e Benedito, quando ligaram, olha, a gente precisa discutir um pouquinho, precisamos que você converse um pouquinho com a gente a questão dos direitos humanos, com esse olhar, com o olhar da questão racial. Eu fiquei isso há 6 meses atrás, né? Há uns 6 meses. Legal, tal, vou começar a dar uma direcionada nesse olhar. No entanto, no dia a dia, eu preciso primeiro começar com uma justificativa. Eu sou um gestor, nesse momento eu sou um gestor público, né? Nesse momento, eu coordeno a área técnica de saúde da população negra da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Então, daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê dessa justificativa. Nesse processo da gente pensar a gestão pública, a política de atenção integral à saúde do homem, a questão dos direitos humanos e os direitos humanos, né? Eu resolvi, nos últimos dias, falar, bom, com certeza as pessoas da mesa vão discutir um pouco mais direitos humanos e eu vou pegar um outro pedaço do seminário que me incomoda, que incomoda bastante, que é a questão da masculinidade, a questão racial e políticas públicas, tá? Então, eu vou fazer esse caminho com vocês, e aí eu vou pedir desculpas ao Gladson e à Lisiane, porque gestor público na área da saúde não consegue fazer nada sem número. Ele sempre acha que é o número que vai provar alguma coisa. Mas eu vou retomar um pouco os números, não na perspectiva da dança dos números, mas na perspectiva da necessidade dos números para uma melhor adequação da política, ok? Então, se estamos falando de uma política pública, uma política pensada na atenção integral dos homens, nós precisamos dar um olhar aí. Então, eu já falei um pouquinho do que é atualmente no que eu trabalho, né? Nós estamos trabalhando hoje, eu estou trabalhando hoje num grupo de trabalho, num grupo técnico de ações estratégicas, e esse grupo técnico de ações estratégicas, ele é composto por 12 especialistas. Esses 12 especialistas coordenam 12 áreas diferentes dentro do gabinete do secretário. Então, o que a gente chama de especialistas que cuidam de grupos vulneráveis ou segmentos mais vulneráveis na população do Estado de São Paulo. Quais são esses grupos? População negra, população indígena, mulheres, criança, adolescente em conflito com a lei, penitenciária, sistema penitenciário, saúde mental, saúde do idoso, ok? Todos nós ficamos ali no braço do secretário adjunto, desenhando políticas para esses grupos que a gente chama de grupos vulneráveis. Bom, vamos lá. No campo da saúde, tanto quanto no campo do direito, a gente trabalha com as desigualdades, né? Tentando evidenciar as desigualdades e o quanto essas desigualdades impactam na vida das pessoas e, enquanto Estado, enquanto gestor, a necessidade de você corrigir um pouco esse traço.
Portanto, a gente fala de desigualdades de classe social, a gente fala das desigualdades da macropolítica, né? Dependendo de onde você está e que tipo de macropolítica você está inserido, isso determina o seu processo saúde e doença, isso determina as condições de direito que esses segmentos têm. A questão do trabalho, ocupação, renda, o espaço, seja regiões do norte, países do sul, regiões centrais dos municípios ou das regiões periféricas dos municípios, né? Portanto, quando estamos falando tanto dos direitos para segmentos vulneráveis ou estamos falando de direito dos homens, nós não estamos na mesma... Os homens são diferentes, né? Nós não estamos falando dos homens na mesma posição. Por favor, o próximo. E aí, a gestão pública, eu estava dizendo a vocês que ela, imediatamente, ela vai ter como função básica tentar corrigir as desigualdades. Todas as desigualdades? Não. As desigualdades que são injustas. Aquela que pode ser evitada. Né? Essa é a função nós, gestores públicos. E um outro ponto fundamental é pensar que, dentre as desigualdades, existem os mais desiguais. E esses desiguais precisam ser tratados diferentemente, né? Portanto, existem os mais. Você tem que fazer uma correção aí na hora que você está desenhando a política, né? É o que a gente chama de equidade vertical, ou seja, tratar os desiguais de formas desiguais. Quando estamos falando de saúde do homem, quando nós estamos falando de um planejamento, de uma política pública para os homens que contemple a questão das desigualdades e da equidade, necessariamente nós vamos passar por uma coisa que a saúde também perpassa constantemente. Que espaço social esses homens ocupam? Que acesso eles têm a saneamento, coleta de lixo, a bens e serviços, a educação, ao mercado de trabalho e a renda? É o que a Lourdes está chamando aqui de segunda geração de direitos humanos. Portanto, e isso a gente não fica indignado com isso, né? Com essa segunda geração. Isso a gente não fica indignado, isso não nos incomoda. Mas esses indicadores todos da segunda geração de direitos, eles vão impactar e muito o processo saúde, doença e morte das pessoas. Vamos para o próximo, por favor? Um outro conceito fundamental para a gente é pensar, então, que é que nós estamos chamando de grupos vulneráveis ou populações vulneráveis. Eu vou utilizar o conceito do Zé Ricardo Aires de fundo, mas peguei aqui um conceito que é a vulnerabilidade em função de uma relação social, cultural, política e econômica desigual. E, como consequência de uma relação de desigualdade, pode manifestar-se de modo individual ou coletivo. Manifestar-se entre indivíduos, entre diferentes grupos, culturas, etnias minoritárias em relação a um grupo mais amplo ou mesmo entre países. Por favor, o próximo. Bom,
A partir desses considerandos, eu fui encontrar para vocês quem é que pode pensar as desigualdades dentre as desigualdades, quem é que pode pegar alguns indicadores simples, alguns indicadores de desigualdades em saúde que possa nos ajudar a implementar e monitorar uma política pública ou implementar uma política para as questões da saúde integral do homem, né? Então, uma publicação que encontrei, que é bem interessante, é essa do André Nunes, do James Santos, Rita Barradas e o Solon Magalhães Viana. O que eles vão fazer? Eles vão pegar indicadores, eles vão pegar dos vários indicadores no campo da saúde e vão ver que tipo de indicadores pode ser utilizado para monitorar uma política pública. Indicadores fácil de ser coletado, de ser obtido, né? E que possa, de uma forma objetiva, avaliar a política pública e políticas intersetoriais. Por favor, o próximo. Para pensar, então, para cumprir a tarefa do que eu me propus aí na ligação com o Jorge, então eu fui buscar uma outra publicação, uma publicação oficial, uma publicação do Ministério da Saúde, para ver o que é que acontecia, então, quando pegava aqueles indicadores sintéticos, indicadores de desigualdade, com esse conceito de vulnerabilidade, o que os números do Ministério da Saúde me diziam. Tá bom? Então, vamos lá. Por favor, o próximo. Primeira coisa, aqui. Nós pegamos aqui o Ministério da Saúde, nessa publicação Saúde Brasil 2005, ele vai olhar para os indicadores de saúde, pegar os dados de mortalidade e ver o que é que está acontecendo com a população branca, preta, parda, amarela, indígena do Brasil. Tá? E aí, ele vai ver a gente vai ver que a população branca morre por doença do aparelho circulatório, a população preta primeira causa, parda também primeira causa, mas que dentre a população indígena do Brasil aparece um primeiro grupo de causas aqui, que é a causa mal definidas. Para quem estava aqui ontem, causas mal definidas é aquele indicador que mostra que aquela pessoa que chegou no serviço de saúde, ou ela não foi bem atendida, a qualidade da atenção dela não foi muito boa, ou o cara nem se indignou a preencher qual é a causa de morte dela. Então, ele é um indicador de acesso a serviços e qualidade da atenção. Isso que eu queria demarcar com vocês. O outro ponto que é fundamental demarcar é a posição em que cada um dos grupos de causa ocorre. Então, se na população branca a neoplasia é o segundo grupo de causa, na população preta estão as causas mal definidas e aqui nas pardas também. Tá? As amarelas também neoplasia e a segundo grupo de causas aqui, as causas externas. Alguém já ouviu falar por aí que se passa na rodovia e se atira para dentro de comunidade indígena? Hã? É isso que está acontecendo no Maranhão, de todos os dias. Alguém aí já ouviu falar que é uma brincadeira de adolescentes botar fogo em índio? Portanto, alguns comportamentos e algumas ações a gente consegue, alguns comportamentos e coisas culturais de segmentos, a gente consegue olhar aqui, né, com os números. É horrível, mas é isso, nós estamos falando de morte. Por favor, pode passar o próximo. Esse é Brasil como um todo.
aqui são só os homens, tá? Só a mortalidade dos homens, e aí a gente vai também vendo o que acontece com cada um dos segmentos. Eu volto a chamar a atenção para como é a dança, não dos números, mas da posição em que cada um ocupa. Então, se causas externas é o terceiro grupo de causas aqui entre os homens brancos, ele é a segunda entre os pretos e a primeira entre os pardos. Tá? Na hora de você desenhar a política pública, você tem que estar atento a isso. Por favor, o próximo. Não basta você saber que posição, você tem que saber qual é a proporção. Então, quando a gente olha a mortalidade dos homens no Brasil, esses números nos possibilitam ver que os homens pretos e pardos morrem, os homens pretos 1,7 vezes mais que os brancos por doenças infecciosas e parasitárias. Quando a gente desagrega esses dados aqui, as causas são HIV/AIDS, tuberculose e malária. Portanto, o Programa Nacional de DST/AIDS tem que estar atento a essas desigualdades. Isso é morte evitável. As doenças... a outra coisa que nos chama a atenção é a mortalidade por causas externas, 1,4 vezes maior. Então, se estamos desenhando a política de atenção integral à saúde dos homens e vamos olhar por essa perspectiva da região, do estado, do município e o que é que está acontecendo, eu preciso, pelo menos, estar atento a esses diferenciais epidemiológicos e o quanto essas desigualdades sociais impactam na saúde e o que eu tenho que fazer para cada um desses segmentos. Isso é um desafio, tá bom? Por favor, o próximo. Por favor, o próximo. E aí, onde é que nós vamos colocar essa política? Onde é que nós vamos colocar essa política? Necessariamente, ela vai ter que passar pela saúde da criança? Sim. Pela saúde do adolescente? Sim. Pensar a questão dos adolescentes em conflito com a lei? Vai. A questão para os deficientes, para as pessoas privadas de liberdade, as comunidades quilombolas, a questão da saúde mental, o usuário de álcool e drogas, a população idosa, os trabalhadores, enfim. Só que cada um desses segmentos, ou do que a gente está colocando como áreas prioritárias da atenção, é um bloquinho dentro do Ministério da Saúde. É um bloco dentro do Ministério. Portanto, eu não gostaria de estar no lugar do Eduardo, né? Do Eduardo de ontem, porque ele tem que negociar aqui com todos esses segmentos para tentar implementar uma política. Enquanto se essa articulação não for feita, nós aqui, enquanto controladores, enquanto sociedade civil, enquanto pesquisadores, vamos continuar dizendo não tem política, não tem ação e não terá mesmo. Tá? Por favor, o próximo. Portanto, o que eu gostaria de chamar a atenção é que hoje nós pensamos nas masculinidades hegemônicas e nos grupos vulneráveis, nós pensamos em risco, nós pensamos em necessidades, falamos de violência, falamos de discriminação e de desigualdade. O nosso desejo é que tenhamos políticas públicas, que essas políticas sejam intersetoriais, com a participação do controle social, que ela seja integral, que ela contemple uma rede de cuidado, que acolha, que seja humana e possibilite o acesso aos serviços de saúde, para que tenhamos a equidade, a justiça social,
uma sociedade mais ética, com cidadania, empoderando de diferentes segmentos, que possamos promover o protagonismo, a autonomia e a liberdade dos homens e mulheres desse país. É um trabalhão, né? Obrigado. Então, primeira coisa, agradecer o convite, né? Assim, para mim, que sou integrante da coordenação do Instituto Papai, às vezes é meio estranho chegar como convidada, mas nesse momento, especialmente, que eu estou de licença para estudar, é estranho, mas é necessário. Então, eu queria dizer o seguinte, que falar um pouco de qual é esse lugar, né, do qual eu vou falar hoje, né? Eu vou falar de um lugar da sociedade civil, né, de uma pessoa que integra uma organização não governamental e que integra também um movimento social. E vou falar a partir também de um olhar sobre a questão das políticas públicas de saúde, especificamente, né? Porque eu acho que, nesse momento que a gente está consolidando uma política de atenção integral à saúde dos homens, não seria negligenciar um pouco não falar especificamente dessa política ao meu olhar. E vou falar também de uma coisa que a gente repetiu aqui muitas vezes, né? A gente precisa fazer com que os homens cheguem ao serviço de saúde. Essa é uma frase que a gente ouve de forma recorrente, né? Por vários gestores, né? Por parte de... Enfim, a gente ouve muito isso. Os homens não estão na saúde, os homens não chegam ao serviço de saúde. A gente precisa levar os homens para o serviço de saúde. E a gente ouve isso desde o gestor até a ponta, né, a agente comunitário de saúde falando sobre isso. Só que os homens estão no serviço de saúde, sim. E eles estão nesse serviço de saúde, nos CAPS AD, especialmente, que são os centros de atenção para tratamento de pessoas que têm problemas com o uso de álcool e outras drogas, e nas urgências e emergências dos grandes hospitais. Mas por que será que a gente fala o tempo todo aqui dos índices alarmantes de causas externas, principalmente, né, que tem provocado essa matança de homens no nosso país, homens jovens, sobretudo? Fala muito sobre isso e um pouco menos, eu diria quase nada, sobre as relações que existem entre as pessoas e as drogas no mundo, e especialmente sobre os usos de drogas que estão relacionados a essas tantas formas de violência que têm gerado várias situações de vulnerabilidade para os homens. Eu acho que a gente quase não falou sobre isso ao longo desses 3 dias de evento. E aí eu fiquei muito feliz quando o Luiz apresentou a lista, né, de interfaces que uma política de atenção integral à saúde dos homens precisa ter e colocou lá atenção às pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, porque a gente quase não falou sobre isso aqui. E aí, assim, o título ele diz muito menos do que eu vou falar e é muito mais uma provocação. Né, CAPS AD, emergência dos grandes hospitais, o serviço de saúde onde estão os homens invisíveis. Eu fiquei pensando muito sobre o que eu ia falar aqui e pensei sobre muita coisa, e vou falar sobre uma pequena parte dessas coisas, até porque o tempo não é suficiente. Mas, assim, por que a gente acha que esses homens não estão na saúde? Por que a gente não fala sobre o serviço de saúde onde esses homens estão e por que eles estão nesse serviço e a forma como eles são acolhidos e como suas demandas são incorporadas ou recebidas ou dadas conta nesses 2 tipos de serviços especificamente. Então, a ideia é refletir muito rapidamente sobre a socialização masculina e a exposição frente a situações de vulnerabilidade, e especialmente relacionada ao uso de álcool e outras drogas, e essas interfaces com a violência, embora eu acho que as outras pessoas da mesa já falaram um pouco sobre as questões específicas de socialização. Problematizar um pouco essa ideia de invisibilidade dos homens diante das políticas públicas de saúde, especialmente essas relacionadas ao uso de álcool e outras drogas, e apontar alguns caminhos possíveis para a atenção integral aos homens na saúde. Eu diria que a gente, até agora, por mais que a gente tentasse ser analítico em grande parte das coisas que a gente está fazendo, né, para pensar a atenção aos homens na saúde, a gente tem sido muito descritivo o tempo todo. Né? E eu não sei, na verdade, se eu vou conseguir deixar essa tradição, né, de ser descritivo, porque eu acho que, em parte, dizer que esses homens estão invisibilizados dentro do serviço de saúde também significa dizer que a gente está falando tanto e sendo tão descritivo em tantos momentos, apontando tantos dados, né, por mais que não se queira olhar para os dados e se diga que a subnotificação é muito
alta e, por outra parte, o sistema de notificação no Brasil é um dos maiores. Enfim, todo esse dilema que tem relacionado à questão dos dados que a gente gera, dados epidemiológicos, mas parece que a gente está o tempo todo dizendo uma coisa que a gente mesmo não está ouvindo. Então, só para dizer que eu não sei se eu vou conseguir não ser descritiva. Pode passar. E aí, assim, muitas vezes, quando eu falava, e algumas pessoas estão aqui já me ouviram falar sobre esse tema muitas vezes, eu tentava me aprofundar em cada uma dessas 4 coisas que eu vou falar aqui. E hoje eu não vou fazer isso, eu vou partir do pressuposto de que a gente começa por essas concepções indispensáveis. Uma é que o uso de drogas faz parte da história da humanidade, e não existe registro de nenhuma sociedade humana que não fez uso de droga em sua história. Que violência e uso de drogas são questões para a saúde, mas que não é sempre possível fazer essa relação entre violência e uso de drogas. Que o processo de socialização masculina ele é construído histórico e culturalmente e que é construído por homens e mulheres todos os dias. Que não existe essa coisa de que as mulheres são culpadas porque educam os homens na casa, enfim, essas coisas que às vezes a gente ouve dizer. E o paradigma da redução de danos será aqui utilizado, entendido como uma forma de olhar, posicionar-se e intervir diante da questão do uso de drogas. Esse paradigma ele pressupõe respeito às diferentes formas de ser e estar no mundo, bem como a busca da promoção de saúde e cidadania das pessoas que usam álcool e outras drogas. Então, eu vou partir do princípio de que esses 4 pontos são indispensáveis para compreender sobre o que eu vou falar. Então, um pouco dessa ideia, né, das relações de masculinidades e uso de drogas. A gente sabe a importância que a ingestão de álcool tem, né, para todo o processo de socialização masculina, e tem vários autores que apontam. E isso eu trouxe Pedro Nascimento, de um estudo antigo dele, mas isso não é uma coisa nova. Que o uso de álcool está associado a provas de masculinidade e valentia, também entre diferentes culturas. Aí eu trouxe o exemplo dos índios pancararus, né? Mas, enfim, isso é uma coisa também recorrente em várias culturas. E a quantidade de bebida ingerida e outras drogas também aparece como um sinal de força, de virilidade, de um padrão adulto de ser, não só entre índios de aldeias, mas, enfim, em nossa cultura também. Só volta lá um minuto. E que o uso de álcool é parte de ritos de passagem para a vida adulta e que cada vez está acontecendo mais cedo. Pode passar. E aí, embora essa relação entre drogas e criminalidade seja muito complexa, tem vários autores, inclusive Cecília Minayo, que para a gente da saúde coletiva é uma grande referência, ela fala dessa ideia de violência e criminalidade, e particularmente o acesso e a participação no narcotráfico, como uma coisa muito importante dentro da saúde pública, da saúde coletiva, e uma questão para ser pensada, porque, de fato, o contato, a aproximação, seja pelo uso, seja pelo comércio, drogas ilícitas, ela tem, né, sido, enfim, provocado uma exposição diferenciada dos homens, sobretudo dos homens jovens e negros e de comunidades de baixa renda. A violência gerada pelo narcotráfico, isso tem uma relação muito direta com essa matança dos homens jovens que a gente está observando no nosso país. E o aumento da violência ligada ao tráfico de drogas no Brasil, entre outras coisas, está relacionada, enfim, pela ausência de várias políticas públicas em diferentes setores, mas também, que é uma coisa também trazida por vários autores, tem relação com essa política de drogas que o Brasil adotou, que é uma política que prioriza a redução de oferta, em vez da redução de danos, ou de propostas educativas e preventivas e terapêuticas, enfim. Uma abordagem muito mais coercitiva, moralista e culpabilizante. Pode passar. E, na ausência de políticas públicas adequadas e suficientes para a população jovem, o narcotráfico passa a ser uma forma de geração de renda acessível e lucrativa, além de reforçar modelos do bandido herói e da força e poder pela arma de fogo. Também isso não é novidade. Uma novidade, talvez, para alguns, seja a gente ter uma pensadora como Cecília Minayo, da saúde coletiva, falando sobre isso. O narcotráfico é um mercado de trabalho para grande parte dos jovens do nosso país. Homens, sobretudo jovens, de baixa renda e negros, lotam os serviços para tratamento de problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas, diferente da maioria dos serviços de saúde. E aí eu vou repetir isso exatamente para os problemas, para os hospitais de grande porte, onde os homens estão para tratar de questões relacionadas às causas externas. Então, assim, diante desse cenário todo, não dá para a gente se manter
com essa invisibilidade desses homens nesse serviço de saúde e continuar nesse discurso de que uma política de atenção integral aos homens na saúde precisa priorizar o acesso dos homens ao serviço de saúde. A gente não consegue olhar com um olhar diferenciado para esse serviço onde os homens já estão. Então, isso a gente precisa estar pensando sobre. Pode passar. Então, e estes homens estão nos documentos das políticas públicas de saúde, e aí eu destaquei as políticas que são relacionadas à questão da atenção ao uso de álcool e outras drogas. Destaquei esses 2 documentos, são documentos marcos para esse campo, que é a política do Ministério da Saúde para atenção integral aos usuários de álcool e outras drogas, de 2004, e a Política Nacional sobre o Álcool, de 2007. O primeiro documento ele aponta que os homens estão mais expostos à causa de acidente e violência, mas também não fala muito de como é que se vai lidar com essa questão. Mais uma vez, ele é puramente descritivo, e é um parágrafo só. E a Política Nacional sobre o Álcool nem faz referência à questão de gênero e masculinidade, nem sequer cita os homens, né? Pode passar. E aí a gente chega à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Só lembrando que eu peguei documentos que já têm uma validade, já são publicados. A gente tem o documento que chama o Plano Integrado de Redução de Danos para o SUS, que é um documento que ele não passou por consulta pública ainda, embora já esteja sendo preparado há mais de 1 ano e meio, esperando uma agenda para ir para a consulta pública. Eu fiquei muito surpresa quando a gente vê, né, que poucos meses de começo de preparação do documento da Atenção Integral à Saúde dos Homens já se conseguiu uma consulta pública, porque a agenda do CONAS, CONASEM, a agenda do Conselho Nacional de Saúde não é uma coisa fácil, e o Plano Nacional de Redução de Danos está esperando por esse momento, mas a gente tem a política que eu considero que é um avanço significativo, porque é possível encontrar vários parágrafos e vários aspectos que se discutem em vários pontos do texto da política que foi para a consulta pública, repetindo, é esse documento que ficou disponível até poucos dias atrás para a consulta pública. Não significa que não é a versão final ainda do documento. Mas ele já traz referências às relações de socialização masculina e uso de álcool e outras drogas e violência. Obviamente que a gente sabe que a sociedade civil, especificamente algumas organizações, das quais grande parte delas está aqui, teve uma importância significativa na montagem desse documento. Mas, mesmo assim, eu vou apontar que ele traz avanço no sentido de que começa a tratar questões importantes, mas, enfim, novamente é um documento que descreve uma situação específica. E aí fala dessa relação dos episódios de violência dos homens e o acesso às armas de fogo, a relação entre o uso de álcool e outras drogas e violência. Pode passar. Fala um pouco da questão da dependência do álcool, né, que fala que a proporção de homens entre homens e mulheres dependentes, 4 vezes mais homens que mulheres são dependentes de álcool. Pode passar. Relacionando o uso de álcool e tabaco, foi uma coisa que me chamou muita atenção esse texto aí. A tendência ao uso abusivo de álcool e tabaco deve ser compreendida à luz da crença na invulnerabilidade do homem, que deve ser informado sobre os malefícios destas práticas por meio de ações preventivas e de promoção da saúde e de hábitos saudáveis, né? Eles devem ser informados, é a coisa mais indicativa de que se pode fazer alguma coisa que eu encontrei no texto, mas ele diz assim, que eles devem ser informados sobre o malefício dessa prática. É quase uma piada a gente ouvir isso, né? Pode passar. E aí traz algumas doenças no rol de doenças, né, na lista da morbidade, na verdade, de mortalidade, que não aparece no texto diretamente como relacionada ao uso de álcool, tabaco e outras drogas, mas que visivelmente tem uma relação. Então, doenças que podem estar relacionadas ao uso de álcool, aí tem as doenças do aparelho digestivo, e aí 70% das causas de morte entre os homens entre 25 e 59 anos é as questões do aparelho digestivo. E aí 46% de doenças alcoólicas, esses 36% aí de fibrose e cirrose, que pode ter alguma relação com o uso mais prolongado de álcool também. Então, significa que, assim, mesmo com relação às drogas que são lícitas, né, que, em tese, não expõem ao narcotráfico e às questões de violência relacionadas ao tráfico ao comércio de drogas ilícitas, tem causado também, além da violência, né, da agressão, das coisas todas que estão relacionadas à violência intrafamiliar e tudo mais, e a violência no trânsito, que o uso de álcool tem uma relação direta, além disso, tem essa questão de mortalidade aí por doenças decorrentes desse uso prolongado. Pode passar.
E a mesma coisa para o uso do tabaco, né? Então, uma parte aí dos óbitos relacionados ao aparelho respiratório, que alguns deles provavelmente têm relação com o uso de tabaco. Pode passar. E aí, assim, como eu disse, por mais que seja um documento que traga alguns avanços, porque tantos outros nem sequer apontavam essas questões que são muito pertinentes, ele também fica como um documento muito descritivo de um cenário que parece invisível, por mais que a gente fique falando dele toda hora. E aí a impressão que dá é que a gente fica meio sem ter um caminho para caminhar, mas isso não é verdade, né? A gente tem muitos documentos bem escritos, a gente tem coisas que no papel funcionam muito bem, e a gente tem dispositivos que a gente pode acionar para lembrar as coisas que não devem ser esquecidas, como, por exemplo, os princípios do SUS, né? Quando a gente fala que todas as pessoas têm direito à atenção integral à sua saúde, a gente tem que ficar sempre lembrando disso, porque todas as vezes que a gente fala, por exemplo, de disputa por recursos, né, se a gente tem que ter mais recursos para a área dos homens, para a área das mulheres, dá a impressão que a gente não está falando e que a atenção integral precisa ser para todas as pessoas. E isso foi uma coisa que me incomodou muito ao longo desses dias aqui de debate. Eu acho que a gente precisa resguardar isso. Resolver essa esquizofrenia das políticas públicas do campo do uso de drogas, né? Porque, assim, embora a gente esteja à véspera de votação pública de um documento produzido pelo Ministério da Saúde, junto com a sociedade civil, enfim, aos mesmos moldes, ou talvez, enfim, com um pouco mais de participação social, eu diria, que a política de atenção integral à saúde dos homens, dentro do próprio Ministério, que é o Plano Nacional de Redução de Danos, a gente não vê em nenhum momento, nem sequer a palavra redução de danos, nem a referência a nenhum documento que fale sobre redução de danos no documento da atenção integral à saúde dos homens. Então, assim, o que eu estou chamando de esquizofrenia, que a gente dizia antes que era entre os gestores da Secretaria Especial de Políticas sobre Drogas, agora, e o Ministério da Saúde, porque essas duas instâncias são responsáveis por políticas públicas relacionadas ao campo do uso de drogas, mas hoje em dia a gente vê, e cada vez mais, que dentro do próprio Ministério da Saúde, que em tese utilizaria uma mesma abordagem, uma mesma linha de raciocínio, tem coisas que não se sabe que existe sequer. Então, foi uma das coisas que eu identifiquei aí no programa da Política de Atenção Integral aos Homens. Adotar o paradigma da redução de danos, que ajuda a desenvolver estratégias de cuidado e autocuidado. Eu não vou entrar muito nisso, e acho que a quem se interessar pode, enfim, ler um pouco mais sobre isso. Mas, como eu falei, uma forma diferenciada de ver a questão do uso de drogas, pensando o direito humano, inclusive, ao uso de drogas, e a forma de intervir no campo da saúde, né? Uma forma mais humana, menos que carregue menos a exclusão e os padrões de moralismo na hora de intervir no campo da saúde. Vencer os desafios impostos pela resistência dos profissionais de saúde e gestores à adoção de estratégias mais adequadas para lidar com os problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas. A gente tem uma experiência aqui rapidinho, que eu vou narrar isso aqui em Recife, né, de uma capacitação que a gente está fazendo com agentes comunitários de saúde em Recife. Em um dos módulos, né, de capacitação, a gente fala de violência, uso de drogas e redução de danos. E a gente tem em Recife também uma rede, em tese, bastante estruturada de atenção à saúde mental, né, para essa questão de álcool e outras drogas, que tem vários CAPs AD, distritais, regionalizados, enfim, geograficamente bem distribuídos na cidade. E tem uma figura que a gente chama dos agentes redutores de danos, que são profissionais de saúde parecidos com o que é um agente comunitário de saúde, que faz um trabalho específico de redução de danos. E aí esses agentes redutores de danos, eles têm uma proximidade muito grande com os agentes comunitários de saúde, no momento do acesso à comunidade, as pessoas que precisam ser, enfim, na busca ativa que eles fazem na comunidade na hora de desenvolver a atividade extramuro. E a gente ouviu uns relatos muito fortes por parte das agentes comunitários de saúde, que dizia para a gente assim, olha, eu não vou dizer ao redutor de danos onde é que fica localizada a boca de fumo, e muito menos quem são os usuários da comunidade, porque os usuários de drogas, porque no dia seguinte eu posso amanhecer morta com a boca cheia de formiga. Então, assim, desafios dessa ordem que se coloca na construção de uma rede local de atenção e suporte, né, quando você vai pensar a estruturação territorial de uma rede de atenção às pessoas que usam drogas, que se coloca de uma forma muito, enfim, que traz muita complexidade para a estruturação dessa rede. Então, assim, a gente não estava ali no momento de dizer, mas como assim? Você não vai... Entende? Então, assim, tem coisas do cotidiano, da forma como se estrutura essa rede de serviço, que dificulta muito
esse processo de acessar as pessoas que estão na comunidade nessa situação de marginalidade, seja por conta do uso de drogas, seja por conta da relação de marginalidade que se associa a isso, porque a gente também ouviu o relato de uma dentista, que ela disse assim, a gente montou um esquema de segurança quase de guerra para poder receber o traficante que foi fazer um tratamento dentário. Então, assim, como no cotidiano desse serviço de saúde, nesse dia a dia das equipes de saúde da família, essa questão da relação e como é vista de uma forma extremamente negativa as pessoas que estão relacionadas ao crime ou que fazem uso de drogas, ou até aquelas que, do ponto de vista do estereótipo, se parecem com aquelas que estão relacionadas à marginalidade. Como, é quase como se fosse assim, essas pessoas eu não acesso, essas pessoas não têm direito à saúde, eu não vou me aproximar dessas pessoas. Então, ampliar as ações de agentes redutores de danos e os acompanhantes terapêuticos têm uma função semelhante aqui na saúde mental, pensando nessa ideia de clínica ampliada e considerando os princípios da reforma psiquiátrica. E as ações de prevenção e promoção na saúde também precisam ser realizadas. Ações de promoção e prevenção também nos outros lugares onde esses homens tanto estão, que eu não vou entrar nesse campo, mas, enfim, nos lugares onde os homens estão cumprindo medida socioeducativa e no sistema prisional, que também são espaços de intervenção, né, da saúde e também são espaços onde os homens estão maciçamente presentes. E aí, para finalizar o último minuto, eu vou dedicar esse momento, essa reflexão e esse momento que a gente está vivendo aqui a esse que eu estou chamando o homem invisível, que é o senhor Eduardo, que foi um homem que faleceu agora em setembro de 2008, vítima do que eu estou chamando de invisibilidade dos homens ao Serviço de Saúde Mental de Recife. Esse foi um homem que, acho que ele faleceu, ele tinha uns 50 anos, foi uma pessoa que chegou ao papai, enfim, à rede pernambucana de redução de danos, buscando um apoio, enfim, para poder ser encaminhado, e como a gente faz isso com várias pessoas, esse senhor Eduardo foi um dos que a gente fez isso. Foi uma pessoa que passou a vida inteira tentando, como ele dizia nos poemas que ele escrevia, se livrar da garrafa. E ele era um usuário de álcool, assim, fazia muito tempo, e ele teve várias tentativas de entrada no serviço de saúde e várias tentativas que não tiveram êxito. E uma das últimas vezes que ele estava criando um tipo de vínculo diferenciado, que eu diria que foi a última chance que ele teve nessa história de criação de vínculo com o serviço de saúde, ele estava em tratamento num albergue terapêutico e ele recebeu alta administrativa, porque ele estava se tratando para a questão do álcool, né? Ia bem, estava mais de um mês em tratamento. Foi o maior tempo que ele conseguiu se vincular ao serviço. E ele recebeu alta administrativa porque ele fumou tabaco nas dependências do albergue terapêutico, nas vésperas de receber a visita da filha, que fazia mais de anos que ele não via. E a filha morava em outra cidade, e ele ia receber a visita e fumou. E foi denunciado por um colega da unidade. E aí ele recebeu alta administrativa e foi a última tentativa que ele fez de se livrar da garrafa. A partir disso, ele continuou peregrinando pelas ruas, com fome indigente, e agora, em setembro, eu recebi a notícia de uma pessoa que conhecia que ele tinha falecido. Então, que a gente não precise que tantos homens invisíveis morram para poder a gente mudar alguma coisa na atenção integral às pessoas no serviço de saúde.